Então vamos dar início a mais uma temporada, né? Do nosso Clube do Livro, do Mindset Águia. E um dos livros, na minha concepção, mais esperados dessa jornada que a gente fez e percorreu juntos até agora, que foi um dos livros, para mim, na minha experiência de vida, um dos livros que mais me abriu a consciência e mais me trouxe clareza a respeito do entendimento das coisas, principalmente do universo. E a gente está falando das Leis do Universo, um livro que originalmente foi escrito no inglês, do autor Raymond Holliwell. Esse livro foi traduzido para o português pelo professor Marcos Trombetta. E eu me lembro que foi um dos livros mais esperados assim por mim na época, porque eu só tinha ouvido falar nas Leis do Universo através de vídeos que eu tinha visto no YouTube. E aquilo para mim já tinha sido uma grande descoberta. Por quê? Porque eu comecei a entender como o universo funcionava e passei a entender que o universo era regido por leis. Assim como a física tem a lei da gravidade e assim como a física também possui outras leis, o universo também é regido a partir de leis. E aquele entendimento, na época, foi um grande insight no meu processo de autoconhecimento, porque eu comecei a tomar consciência de que as coisas não aconteciam ao acaso, que existiam leis que governavam, né, os acontecimentos. E quando eu fiquei sabendo que o professor Marcos Trombetta iria trazer a tradução do livro, originalmente conhecido como Working with the Law, Trabalhando com a Lei, eu fiquei super animado, porque até então eu também não tinha tido acesso nem ao livro original em inglês, mas já tinha ouvido falar bastante nesse livro através do Bob Proctor. Bob Proctor falava bastante sobre esse livro e aquilo foi despertando cada vez mais uma vontade de acessar esse conhecimento, até que o professor Marcos Trombetta trouxe esse livro traduzido, que na tradução literal veio como As Leis do Universo. E esse livro vai trazer para nós uma percepção do funcionamento, do entendimento de como o universo atua. E a partir dessa clareza, nós, nos entendendo como um sujeito dentro deste universo, a gente passa a aprender como viver em harmonia com as leis do universo. Como o próprio título original do livro diz, trabalhando com a lei. Quando você passa a trabalhar com a lei, em harmonia com ela, você passa a fluir nas coisas da vida, da criação, de uma maneira muito mais harmônica. E é o nosso objetivo aqui. Desde o início do nosso clube, que a gente vem trabalhando sobre o entendimento da mente humana, o entendimento dos acontecimentos. Agora a gente acaba entrando em uma das áreas, após a gente ler também as 7 leis, né, herméticas, em uma fase que a gente vai ter uma compreensão ainda mais ampla do funcionamento do todo, de como a gente pode fluir com esse entendimento, com esse aprendizado, para que a gente tenha frutos, possa colher frutos de todo esse conhecimento que a gente vai acessar aqui em mais uma temporada do nosso Clube do Livro. Dando início aqui à nossa leitura, nós passaremos aqui pela introdução, pelo prefácio do livro, para que a gente possa preparar, né? Esvaziar aí o nosso copo. Como eu costumo dizer, é bom esvaziar o copo para que a gente possa assimilar novos conhecimentos, mas sempre lembrando de refletir a respeito deles com base na forma que a gente percebe o mundo. Que você possa acolher esse conhecimento, receber esse conhecimento de uma forma humilde e que você possa recepcionar aquilo que faz sentido para você. E aquilo que não faz sentido, que você possa refletir e, se não servir para você, que você possa descartar. Vamos avançando aqui então, direto para o propósito deste livro.
Esse livro ele nasce com o objetivo de despertar a consciência de que a vida não é um acaso, mas sim um reflexo de leis universais que atuam constantemente, estejam conscientes delas ou não. Ele é um convite à cocriação consciente, à autorresponsabilidade e à reconexão com o nosso verdadeiro poder espiritual. Percebem a grandiosidade que os ensinamentos deste livro têm para nos proporcionar? Mas, afinal de contas, para que servem essas leis? As leis do universo são como um manual oculto da vida. Ao compreendê-las, podemos viver com mais harmonia, clareza e propósito. Algo que a gente vem batendo na tecla aqui desde o primeiro livro. Como podemos fazer para obter mais clareza, harmonia no fluir da vida e viver com um propósito. Entender por que certas coisas acontecem. Quando eu passo a tomar consciência de como as coisas acontecem na minha vida, eu passo a entender que eu não sou um coadjuvante nessa história, um figurante nesse filme da vida, e passo a atuar como protagonista. Se eu tomo consciência de que eu sou protagonista da minha própria história, eu começo a dirigir a minha própria vida. E não simplesmente ser arrastado pelas condições e pelas situações que acontecem, como a gente às vezes acaba dizendo, pelo destino. E a gente passa a atuar como ator principal neste filme, que é a nossa própria vida. E como fazer para mudar essas coisas? Então eu entendo que se está acontecendo determinadas coisas na minha vida, mas eu sou o ator principal desse enredo, eu começo a entender também como eu faço para alterar determinadas realidades que estão acontecendo em minha vida. Usar o poder de nossa consciência para criar uma realidade mais elevada. Como que eu faço para utilizar esse mecanismo poderoso que eu tenho em minhas mãos para criar uma realidade mais consciente, mais elevada? O que antes parecia destino ou sorte, começa a se revelar como reflexo da vibração, da intenção e da ação alinhada. Então, aquilo que a gente acabou de falar, que muitos de nós acabamos chamando de destino, a gente passa a entender que, na verdade, não é, mas simplesmente um reflexo da nossa vibração, da nossa intenção e da nossa ação alinhada. O autor destaca no início do livro que as leis universais são imutáveis, eternas e neutras. Elas não julgam, apenas respondem à energia. Nós, como uma grande estação emissora de frequência, de energia, somos aquele que emite para o universo e o universo responde de maneira eterna, neutra e imutável. Ou seja, durante toda a nossa existência, seja nessa realidade aqui, seja em qualquer outra realidade, o universo sempre responderá à nossa frequência, à energia que nós estamos emanando. Quando estamos alinhados com elas, quando estamos alinhados com elas, nós fluímos. E quando resistimos, nós sofremos. Olha que interessante. Uma grande chave já no início aqui da leitura, do prefácio. Quando nós estamos alinhados com as leis do universo, a nossa vida flui. Quando resistimos, nós sofremos. Olha isso. O sofrimento está ligado diretamente à resistência às leis do universo. A mesma coisa é o contrário. Quando nós estamos alinhados com as leis, nós fluímos na vida. A vida é regida por princípios maiores. E entender isso é acordar do sono da ilusão. Aqui uma grande chave para o despertar de consciência. Quando entendemos que este universo não é um acaso, que nada está acontecendo ao acaso, que nós não somos frutos do acaso ou do destino, que existem leis regendo toda
a criação, toda essa matemática perfeita, essa engenharia que movimenta todo o cosmos, e a gente entende esses princípios, nós acordamos do sono da ilusão. Acordamos daquela cena em que nós estamos simplesmente sendo arrastados pela correnteza e passamos então a fluir com ela. Um chamado então ao despertar. Prefácio traz uma mensagem clara: você é um ser criador. Está pronto para viver de forma consciente ou ainda será levado pelas ondas da inconsciência? Aqui, um grande convite. O livro é um chamado para a autorresponsabilidade amorosa, não como peso, mas como libertação, que é o grande fruto do conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como está estruturado, então, o livro das leis do universo? O livro traz capítulo a capítulo o estudo das 12 leis universais, entre elas a unidade divina, vibração, atração, correspondência, causa e efeito, gênero, entre outras. Cada uma é explicada com profundidade, trazendo princípios espirituais e aplicações práticas, que é o que importa para nós aqui, como nós podemos aplicar todo esse conhecimento no nosso dia a dia, para que nós possamos viver em harmonia com o todo. Então aqui, para a gente dar início oficialmente ao nosso encontro, hoje iniciamos um novo ciclo e este livro nos lembra que viver com consciência das leis universais é viver com liberdade, clareza e poder. Estamos prontos para acessar esse conhecimento e aplicá-lo com amor em nossas vidas. E aí nós partimos aqui então para a leitura do nosso primeiro capítulo, que vai passar aqui pela uma introdução rápida e a primeira lei, que é a lei da unidade divina. A lei da unidade divina, em essência, quer dizer que tudo no universo está interligado. Nada existe isoladamente. Cada pensamento, ação, palavra e intenção de um ser afeta o todo. Vocês têm noção que só com essas duas linhas de frase nós mudaremos completamente a realidade do planeta Terra? Cada pensamento, ação, palavra e intenção de um ser afeta o todo. Ou seja, nós estamos interferindo positivo ou negativamente no todo, no cosmos, no universo, com cada ação, palavra e intenção. Nós acabaríamos, inclusive, com as guerras, né? Se todos entendessem que quando nós estamos afetando a um outro ser, nós estamos afetando ao todo e a nós mesmos. O que é feito a uma parte é feito a todas. Somos um com o todo. Então vamos aos principais pontos. Primeiro, unidade como verdade suprema. Existe uma só fonte de onde tudo se origina. Todos os seres, formas de vida e dimensões são expressões diferentes da mesma essência divina. Aqui acabaremos, inclusive, com qualquer tipo de preconceito, né? Se nós entendemos que todos os seres, qualquer forma de vida e dimensões são expressões diferentes da mesma essência divina, significa que nós somos todos um. Fazemos parte da mesma origem, da mesma fonte. Segundo princípio, interconexão energética. Pensamentos, emoções e ações geram ondas que afetam o campo coletivo. Mesmo o que parece pequeno tem um efeito. Tudo vibra no uno. Nós, como grande estação emissora de frequência eletromagnética, temos a capacidade de afetar o todo o ambiente. Da mesma forma, nós temos a capacidade também de mudar a realidade de um ambiente, de uma comunidade, de uma sociedade, de um estado, de um país, desde que
a quantidade de pessoas que estejam vibrando em torno de um propósito ou que estejam ali minimamente alinhadas na emissão de frequência para que isso gere uma energia capaz de transformar toda uma sociedade ou um grupo de pessoas. Aí a gente se lembra do poder do Mastermind, né? Quando nós estamos unidos em torno de um propósito em comum, ali a mente do todo está presente, é capaz de conseguir elevar toda a frequência do grupo, consequentemente de toda uma realidade como um todo. Número 3, não existe separação verdadeira. O que nos dá a ilusão de separação é o ego e a densidade da matéria. Então aqui a gente vai dar uma passeada rapidamente na física e na mecânica quântica. Por quê? Nós estamos em uma dimensão que fisicamente ela é matéria. Logo, se ela é matéria, significa que a aceleração dos átomos e das partículas estão em uma velocidade menor. Menor ao ponto de materializar o átomo. Tudo isso que a gente percebe de físico, material, está no estado material por causa da desaceleração da partícula. Nós estamos em uma frequência mais densa. Por ser mais densa, as coisas se densificam, se materializam. Se a gente for olhar aí o estado, né? Por exemplo, da água, do H2O, ele muda de estado justamente por conta da velocidade das partículas. Quando as partículas estão sólidas, significa que as partículas estão desaceleradas. E ela vai congelando. Ela vai ficando denso, né? Aí o que antes era líquido ou que era gasoso, agora está em um estado físico, mais denso. A mesma coisa acontece com a nossa consciência. A consciência que habita este corpo está em uma densidade respectiva à densidade da matéria. E o que isso implica na nossa vida? Implica que, por estarmos em estados mais densos da matéria, naturalmente nós temos a ilusão de que nós estamos separados. Cada um está habitando um corpo. Cada ser está habitando a matéria. Logo, nesse processo, há também a formação do ego. Porque se nós somos seres individuais, nós estamos experimentando a individualidade na matéria, logo nós precisamos de um ego, que é uma camada de proteção para poder viver aqui. Se eu estou separado, sozinho, entre aspas, né? Estou sozinho aqui dentro deste corpo. Eu preciso de uma camada de proteção para que eu sobreviva às situações que serão impostas para mim nessa experiência. O ego, ele é formado justamente, principalmente até os 7 anos de idade, para que a gente possa ter noção de sobrevivência. Para que eu não vá lá e acabe tomando ações que vão me prejudicar e prejudicar a minha vida. Então o ego ele vai se formando ao longo do tempo como uma camada de proteção. E aí você vai se fechando ali, naquele ego. E pela densidade que você está da matéria naturalmente, você tem a separação, a ilusão da separação. Eu estou separado. Aquele que está ali, ele está fora. Porque eu estou habitando aqui. Eu estou, entre aspas, separado. Mas em essência, todos somos expressão da mesma consciência criadora. O que aconteceu foi a fragmentação dessa consciência para a experienciação da própria existência
do amor. E essa separação temporária nos dá essa impressão de que nós estamos todos separados. Mas, em essência, nós estamos todos na mesma unidade, pertencentes à mesma unidade. Princípio número 4. Tudo que você faz a outro, faz a si mesmo. Né? Aquela velha máxima, né? Que diz que não faça ao outro aquilo que não deseja que seja feito a você. Mas por que isso? Porque o que você faz ao outro, você está fazendo a você mesmo. Ao ferir ou abençoar alguém, está ferindo ou abençoando o todo. E assim mesmo. Por isso, o amor, a empatia e a compaixão são leis universais práticas. Apenas o primeiro capítulo, né, galera? Mas já bem reflexivo, profundo, para que justamente a gente possa despertar em nós a consciência da unidade. Não poderia ser diferente começar com um capítulo onde nós entendemos que todos somos um. Todos fazemos parte do todo. Logo, tudo aquilo que eu faço ao outro, eu estou fazendo a mim mesmo. E aí eu queria trazer aqui para a gente poder entrar no nosso momento de partilha e compartilhamento, momento de reflexão, onde eu vou trazer 4 questionamentos aqui para que a gente possa juntos falar a respeito. Em seguida, para finalizar o nosso encontro, nós faremos as afirmações. Essas afirmações são muito boas porque são afirmações de unidade, para que nós possamos nos perceber, né, e trazer essa consciência, essa clareza também ao corpo, à mente, de que nós somos partes dessa grande consciência una. Então vamos avançar aqui, eu vou compartilhar com vocês no chat as 4 reflexões para que a gente possa partilhar a respeito delas. Então vamos lá. Reflexão número 1. Em que momentos eu me sinto separado dos outros? Número 2. Como meus pensamentos e ações têm impactado o todo? Número 3. O que muda em minha vida ao viver com a consciência de que somos um? Número 4. Em quais áreas posso começar a agir com mais unidade e menos separação? Quem quer começar falando? Ô, Enox, tem como você ir repetindo para mim as perguntas? Claro. Eu tô no meu celular, não consigo ver. Beleza, eu vou começar pela número 1 e a gente fala dela. Em que momentos eu me sinto separado dos outros? Quando eu estou competindo, né? Sendo que não é para competir. Boa. Sim, né? Quando eu estou querendo ser mais que o outro, querendo passar a perna no outro, implicando com o outro. Muito bom. Tô implicando comigo mesma, porque é um reflexo. Exatamente. Nossa, você tocou no ponto, O que hein? incomoda no outro tá em mim, né? É aquela lei lá do espelho, né? Exatamente, né? A lei do espelho, né? A projeção. Muito bom. Vamos fazer diferente? Antes da gente avançar para 2, Jefferson, vamos falar você também da primeira. Em que momentos eu me sinto separado dos outros? Boa. Vamos lá. Eu, na minha concepção, acho que quando a gente, no meu caso, né, quando eu tento sair da bolha, tento sair do famoso caminho dos ratos, né? Então, sempre que a gente tenta fazer alguma coisa diferente, a gente sempre recebe críticas, sempre tem aquele que tenta deixar a gente para baixo. E quando a gente não deixa isso acontecer, eu acho que é um momento que a gente fica meio
separado dos outros. Muito bom. Legal. Um momento positivo, mas que traz uma percepção também de separação por você não se identificar com a maioria, né? Muito bom. Massa. Riquíssimo. Número 2. Como meus pensamentos e ações têm impactado o todo? Essa é boa também. Essa daí quando a gente tá com raiva, né? Negativos, pensamentos negativos, com medo, preocupação, tudo isso daí a gente vai alimentando ainda mais, né, o coletivo, né? A gente tem que sempre levar a nossa frequência aí. Como o coletivo é muito forte, quando você vê, você já tá naquele efeito manada, né? E aí, para sair disso, para você se dar conta, né, que isso não te pertence, que é o que ele falou aí, furar a bolha, aí é complicado. Excelente, muito bom, Fê. Realmente. Realmente, quando a gente... E o quão desafiador é, né? Disciplinar, inclusive, nossos pensamentos, nossas emoções. Por isso que se fala tanto inteligência emocional, né? Porque se a gente partir do pressuposto aqui, do que nós aprendemos nesse capítulo, de que nós somos todos um, quando você não tem, né, você não exerce, na verdade, a inteligência emocional, se deixa levar pelas situações, você acaba passeando por emoções, seja por raiva, né, por sentimentos de frustração e tal. E isso acaba impactando não só você, mas aquela frequência que você está imerso naquele momento acaba impactando também o todo. Uma outra forma de se perceber a importância, né, de se ter inteligência emocional. Porque você não está afetando só você, você está afetando a todos à sua volta. Muito bom. Gratidão. É a história da laranja podre, né? A sexta, né? Aonde tem uma laranja podre acaba impactando as outras, né? Jefferson, como meus pensamentos e ações têm impactado o todo? Eu acho que essa pergunta aí, eu acho que depende muito do momento que a pessoa está vivendo. Hoje, nesse momento, eu acredito que tem impactado positivamente. Porque eu dei sentido, assim, que quem está ao meu redor está se influenciando com as minhas ações de hoje em dia. Desde que essas ações só sejam ações boas, né? Boa. Agora, também a gente tem aquele período que a gente, às vezes, impacta negativamente. Porque, às vezes, o que a gente faz é contra completamente a crença de uma outra pessoa. Então, eu acho que depende muito do momento. Hoje, no meu caso, seria positivamente. Positivamente. Massa. Muito bom. Número 3. O que muda em minha vida ao viver com a consciência de que somos um? Nossa, mudaria tudo, né? Se a gente se lembrasse a todo momento disso. Pensaríamos antes de agir, né? Melhor, né? É. Ó, vou dar um exemplo aqui. O que muda na minha vida ao viver com a consciência de que todos somos um é que eu passo a exercer a paciência com o outro, comigo mesmo, a compaixão de entender que cada um está dentro do seu processo, cada um tem o seu tempo e está tudo bem. Que nem todo mundo tem que agradar o outro, já que cada um tem a sua forma, sua maneira de agir e de pensar. Muda que eu passo a ter mais amor pelo outro, por entender exatamente isso, de que não só ele está no processo dele, como eu estou no meu, como nós estamos juntos vivendo esse processo.
Cada um no seu tempo, cada um no seu lugar. Eu passo a ter mais amor pelo outro, por saber que eu e ele somos um. E quão desafiador isso é, né? Porque nós aqui, nesse estado de consciência que nós estamos aqui agora, depois da leitura, depois da tomada de consciência, a gente acaba se colocando nesse estado de mais amor. Porém, o grande desafio está no dia a dia. Como que eu faço para lidar com isso no dia a dia? Naquele momento em que a raiva me vem, que a frustração me vem. E trazer essa percepção de que viver com a consciência de que somos um é nesses momentos, nos momentos de frustração, de dor, de raiva, né, a gente passa a enxergar o outro como parte de nós mesmos. E esse amor, essa compaixão faz com que a nossa própria vida seja mais harmônica, mais amorosa, mais paciente, mais tranquila. Quão forte isso é, né? Jefferson. Pode falar, Fê. A gente costuma... faça para os outros o que você gostaria que fizesse para você. Aí pronto. Maravilha. Reflexivo, né? Você, Jefferson. Só complementando o que você falou, Enoch, hoje mesmo eu passei por uma situação e no meu ramo não é incomum, é bem comum. Eu estou montando um móvel de um cliente. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que nós não estamos mais, eu não estou mais no meu espaço. Eu estou num espaço de uma outra pessoa. E aquele espaço precisa ser respeitado. E às vezes as coisas dão errado, e aí a gente quer xingar, quer falar, e aí a gente tem que se segurar porque a gente não está no nosso espaço. É a questão de a gente ter a consciência que eu não estou na minha casa, não posso fazer o que eu quero, responder da maneira que eu quero, liberar aquela energia negativa de uma maneira que eu queira, mas sim respeitar a casa do cliente, que é o espaço dele. Então, que nem você falou, é bem desafiador a gente conseguir canalizar isso aí sem transparecer isso aí para o cliente. Ou seja, não deixar com que aquilo que naquele momento está te afetando afete o outro, né? Exatamente. Uma consciência que muda o jogo completamente. E é um desafio. E aí eu acho que o que muda isso eu começo a levar para um lado de game, né? Um lado do jogo, que a gente precisa passar para a próxima fase. Então, quando a gente consegue canalizar isso aí, a gente muda de nível. Então aí isso se torna uma coisa boa. É isso aí que eu acho que muda na vida da pessoa. Game change, né? É a mudança de game, de jogo. Que massa. Gratidão. Que sacada, viu? Significa que então nós estamos caminhando aqui para uma mudança de game, não é isso? Um game change. Exatamente. A cada encontro, a cada conhecimento, a cada partilha, a cada troca, uma nova oportunidade de mudar o game. Número 4. Em quais áreas posso começar a agir com mais unidade e menos separação? Ó, eu vou puxar o gancho do que a Fernanda falou lá na número 1. Em quais áreas posso começar a agir com mais unidade e menos separação? Deixando de competir. Olha que interessante. Existe recurso infinito no universo, certo? Nós estamos partindo de um pressuposto de uma criação feita por um criador, que ele não se limita em generosidade, em amor, em criar. Universo de recursos infinitos, tá?
vamos partir desse pressuposto. Não do pressuposto da escassez e da limitação. Que esse é humano, é do ego. Mas quando nós estamos falando de uma consciência superior, nós estamos falando de infinitas possibilidades. Se estamos fazendo parte desse cosmos, dessa criação, que não se limita e é infinita, por que eu tenho que competir? Se todos os recursos são, né, ilimitados. Tudo pode ser criado a partir da consciência. Então, quando a gente age no nosso profissional, então eu vou falar aqui quais áreas. A área profissional, de maneira a não competir, e sim prosperar, abundar a todos aqueles que estão à nossa volta, inclusive os nossos concorrentes. De alguma forma ou de outra, nós todos temos a aprender. Isso faz com que nós vivamos na área profissional em mais unidade e menos separação. Entendendo que mesmo aquele outro que está também no mesmo segmento que você, que ele tem algo a te ensinar e que você tem recursos infinitos da fonte criadora, não há necessidade de competição. Logo, nós passamos a viver mais em unidade. Então, eu compartilhei com vocês o que eu penso sobre a área profissional e de que forma a gente poderia viver mais em unidade e menos separação. Agora eu deixo com a Fê. Em quais áreas você pode começar a agir com mais unidade e menos separação, Fê? Não, isso é perfeito. Eu comecei a fazer isso na minha vida profissional, aqui na minha casa, com meu marido, com meu filho. Comecei a fazer coisas, como eu falei, comecei a fazer coisas que eu gostaria que viesse para mim, aí automaticamente eu fui aproximando mais eles, né, do que ficar em conflitos. Então, isso serve para tudo, né, no relacionamentos, no profissional, na sociedade, tudo que, em todas as áreas, né. Excelente. Então, o problema é a gente sempre estar consciente disso, dessa lei, né, que todos somos um e que eu faço pro outro, volta para mim. E é batata isso. Então, se eu desejo o bem, vai voltar o bem. Se eu faço o bem, volta o bem. Agora, se eu faço o mal, vai voltar o mal. Se eu desejo o mal, vai voltar o mal. Maravilha. E você, Jefferson? A área que eu acho que eu posso começar a agir melhor, eu acho que é no profissional, né? É como você falou, no caso aí da concorrência, de repente ter mais consciência, não só eu, mas todo mundo em volta, né? De que o concorrente muitas vezes não é algo negativo, e sim algo positivo, que ele pode até se tornar um parceiro seu, né? E tentar passar também alguma coisa boa para a concorrência, não ver só o lado negativo, porque existe o lado positivo também. Inclusive, no relacionamento eu já passei por cima disso, porque hoje, em vez de eu ter um ajudante trabalhando junto comigo, eu consegui ultrapassar a barreira do relacionamento do trabalho. A minha esposa hoje monta móveis junto comigo. E eu vejo um resultado muito bom nisso, porque não é uma coisa comum um casal de montador entrar na casa de um cliente. Só que eles falam, a primeira coisa que eles comentam que é, mas vocês não brigam o dia inteiro? E por incrível que pareça, não. Eu respeito o espaço dela, como ela também respeita o meu espaço. Olha Se só. ela precisa de alguma orientação, eu dou uma orientação para ela, como também, várias vezes ela já, na visão dela, me deu alguma sugestão, tipo assim, eu vejo que aquilo ali para mim tá torto. E eu tenho a humildade de me afastar um pouco da onde eu tô e ver se realmente tá torto, e realmente tá torto, e ir lá e consertar. Então, na parte de relacionamento, nesse sentido, eu já acho que passei o próximo nível disso daí, eu juntamente com ela. E ser assim o mais
o mais prestativo possível, principalmente se tratando com concorrência. Você tocou num negócio muito interessante. Gratidão pela sua partilha, por abrir esse lado, inclusive, do seu pessoal. Foi muito bom você ter compartilhado isso, porque até queria te fazer uma pergunta. Isso uniu mais vocês ou separou vocês? Por incrível que pareça, por mais que as pessoas achem que não, mas une mais. Une mais. Você está trabalhando com a sua esposa. Querendo ou não querendo, a consequência disso é troca de novas ideias. E aí você começa a ver o seu parceiro de um modo diferente. Você não começa a ver como uma propriedade, como muitos fazem hoje em dia. Maravilha. Eu tenho que falar aquilo e aquilo tem que ser acatado. A gente começa a perceber que a gente também é falho. Entendeu? Por mais que eu tenha 11 anos de experiência no ramo e ela tenha um só, mas sempre tem um detalhe que possa fazer diferença, por mínimo que seja. Entendeu? E a gente consegue sair da casa do cliente com serviço 100%, cliente feliz da vida, mas em alguns momentos existe essa troca. Se de repente não existisse essa troca, teria alguma coisa que eu deixaria passar despercebido. Olha só que maravilha, você trouxe algo fantástico aqui para partilhar com a gente, porque você trouxe primeiro, né, a área profissional, mas você trouxe a junção da área profissional com relacional. Então, de que forma você pode agir com mais unidade, menos separação, você trouxe seu relacionamento. E eu acredito demais nisso, demais. Porque quando duas pessoas estão unidas por um propósito, a gente já falou disso várias vezes, isso é de um poder inimaginável, né? É muito poderoso. Agora, você percebeu o outro como um indivíduo que tem as suas necessidades, a sua forma de ver, de agir, de pensar no dia a dia. Ou seja, você não está ali só com a sua parceira, com a sua cônjuge, em determinados momentos pontuais do dia, mas vocês estão partilhando um dia na área profissional também, ou seja, vocês estão mais presentes um na vida do outro. Você passa, inclusive, a olhar com mais compaixão, como você mesmo falou, né? Olhar como um indivíduo. É uma pessoa que tem uma maneira de enxergar, uma forma de ver, seu jeito de pensar, de agir. E estar constantemente, né, em contato com esse movimento dentro de uma área profissional traz também mais unidade para a sua área relacional, para a sua vida. Muito bom, inspirador. Inclusive, Nock, a gente começa a perceber que até os afazeres domésticos, a gente começa a sentir vontade própria até de fazer uma divisão, de ajudar um pouco mais em casa, porque aí você começa a perceber que o mesmo horário que eu trabalhei, ela também trabalhou. Por mais que ela não carregue mais peso do que eu, mas ela trabalhou de alguma outra forma. Entendeu? Então aí, até nisso, a gente acaba melhorando. Olha só, uma aula aí de relacionamento com o Jefferson. Divisão dos afazeres, das tarefas, entendendo que o outro também. Você passa a dar mais valor, não é isso, Jefferson? Ah, com certeza, você passa a dar mais valor. Aqui em casa agora é tudo dividido, que nem o meu filho, ela leva de manhã na escola. Aham. Aí sempre que dá eu busco ele e levo ele na escola à tarde. E ela pega ele, então a gente tem esse horário o horário que dá para mim fazer por ele eu faço, e o horário que dá para ela fazer por ele faz. Então tem essas divisões sempre tem. Às vezes ela tá fazendo o almoço, eu já tô lavando a louça, e assim vai. O dia que eu tô o dia inteiro em casa, aí ela pega os afazeres de casa, ela faz sozinha. Então é uma divisão assim, eu considero assim 50-50. Que massa. Gratidão por compartilhar conosco e abrir, né, esse ponto aí da sua vida, porque foi de grande valia aqui pro nosso encontro, viu? Gratidão mesmo. Tamo junto. Tamo junto. Tá vendo? É sempre isso, galera. Quando a gente partilha, quando a gente abre, quando a gente troca, todos nós crescemos. Show de bola. Então vamos aqui. E também eu acredito que o clube do livro, o objetivo, o propósito é esse, né? É esse. Se fosse só eu ficar falando aqui e vocês escutando, era melhor abrir uma live no YouTube e divulgar no Instagram, né? O que vocês acham? É verdade.
Mas é isso, é exatamente a gente poder partilhar. É como eu falo, eu sou o porta-voz, eu sou o canal aqui nesse momento, mas a troca genuína, ela vem, né? O aprendizado, ele vem da troca, do ensinamento mútuo. Eu falo, vocês falam, a gente troca, a gente aprende. Isso, cara, é o que se diz, né? Uma das melhores, das formas mais eficientes de se aprender qualquer coisa na vida é ensinando. E aqui um ensina o outro. Vai ter um exercício sugerido que eu vou mandar no e-book para vocês. Cartas à unidade. Escreva uma carta curta para alguém que você ama, para alguém com quem tem ou teve um conflito. Em ambas, inicie com: eu reconheço que somos um. O que desejo para mim, desejo para você. Essa prática ativa o campo da unidade e libera energias estagnadas. Ó, quem quiser liberar energia que está estagnada, exercício da carta. Afirmações de unidade, então, eu queria que vocês afirmassem aí com vocês mesmos, se possível até verbalizando, que o poder ainda é muito maior. Afirmações de unidade. Eu sou um com a fonte, um com todos os seres, um com o universo. Eu sou um com a fonte, um com todos os seres, um com o universo. Eu sou um com a fonte, um com todos os seres, um com o universo. Minha presença impacta o todo. Escolho vibrar amor. Minha presença impacta o todo. Escolho vibrar amor. Minha presença impacta o todo. Escolho vibrar amor. O que ofereça ao mundo retorna a mim multiplicado. O que ofereça ao mundo retorna a mim multiplicado. O que ofereça ao mundo retorna a mim multiplicado. Essa última afirmação que é para pegar num ponto da reflexão, né? Se o que eu ofereço retorna a mim multiplicado, vamos oferecer o que temos de melhor. Tamo junto, galera. Satisfação estar com vocês mais este encontro. Nos vemos então no próximo encontro. Obrigada, Enoque. Obrigada, Jefferson. Gratidão a vocês. Estamos juntos. Foi sensacional. Até a próxima.